Verdão é campeão brasileiro, é Fita Azul, é campeão no estrangeiro. É Fita Azul, é campeão no estrangeiro. É Fita Azul, é campeão no estrangeiro. Por que esse termo foi parar em um dos hinos do Curitiba? Qual a relação do Curitiba com a celebrada Fita Azul? Hoje nós vamos falar sobre Fita Azul e sobre as excursões do Curitiba ao exterior. Fica aqui. Salve, salve, torcida Coxa Branca e todos os inscritos do canal do Grupo Helênicos aqui no YouTube. Estamos de volta e hoje para falar um tema muito solicitado pela galera nos comentários. A famosa Fita Azul. Vamos explicar o porquê desse termo e por que ela ser tão exaltada pela torcida do Coxa. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender o que era essa denominação Fita Azul. Era nada mais que um título honorífico ou uma honraria concedida aos clubes que excursionavam, que iam ao exterior, fazer partidas amistosas e voltavam invictos ao Brasil. Como jogar com equipes estrangeiras não era alguma coisa assim tão comum, se dava bastante valor à Fita Azul. Na sua criação, em 1950, quem concedia a honraria Fita Azul era a CBD, antecessora da CBF. Porém, mais tarde, a CBD acabou desistindo da ideia. Foi aí que o conceituado jornal A Gazeta Esportiva do Estado de São Paulo, em meados da década de 60, resolveu dar continuidade à honraria. Porém, exigia que o giro pelo exterior contasse pelo menos um número mínimo de 6 partidas. E para a gente entender como o Curitiba foi designado Fita Azul, a gente precisa conhecer as excursões do Curitiba pelo exterior. Foram 4 no total, todas comandadas pelo presidente Evangelino. As excursões do Curitiba à Europa aconteceram graças à amizade do presidente Evangelino com o jornalista Orlando Duarte, um dos mais completos cronistas esportivos do Brasil. O presidente Neves e o jornalista Orlando Duarte se conheceram em Curitiba em 1967. O jornalista estava de passagem em Curitiba nessa oportunidade. Ele veio para atender um pedido de um empresário francês amigo seu, Jules Durantier. O empresário iria trazer a seleção da Hungria para fazer uma excursão pela América do Sul e gostaria que os húngaros jogassem aqui no estado do Paraná. Nesse momento, o presidente Evangelino firmou compromisso com Orlando Duarte. O Curitiba jogará com a Hungria, afirmou Neves na época. E realmente jogou. Em dezembro de 1967, os húngaros desembarcaram em Curitiba. O estádio Belfort Duarte ficou lotado e, melhor ainda, o Curitiba venceu o jogo, venceu os húngaros por 1-0, gol de Oromar. Após a partida, as contas foram acertadas entre as partes e o empresário francês gostou muito do Curitiba e muito do presidente Evangelino. Antes dele voltar à França, ele fez uma promessa. Vou levar o Curitiba para a Europa. E levou. No ano de 1969, o presidente Evangelino e o empresário francês, Jules Durantier, voltaram a se encontrar. Na pauta, as definições dos detalhes para a primeira excursão internacional do Curitiba pelos gramados europeus. Então, ficou decidido que após a disputa do Campeonato Paranaense, o Curitiba partiria para a Europa. No dia 13 de julho de 69, em jogo válido já pelas últimas rodadas do Campeonato Paranaense, o Curitiba venceu o Água Verde por 1-0, gol de falta de Lucas. Esse resultado deu o título de bicampeão paranaense ao Curitiba. Ainda pelo Campeonato Paranaense, no dia 20 de julho, apenas para cumprir tabela, o Curitiba realiza a última partida do campeonato, um clássico Atletiba. O Curitiba entra em campo com apenas 2 titulares e empata o jogo com o Atlético em 0-0. Bom, terminado o Campeonato Paranaense, todas as atenções do Curitiba agora estão voltadas para a sua excursão pela Europa.
Durante essa semana é definida a delegação que ia seguir viagem. O presidente Evangelino Neves foi quem chefiou a delegação, acompanhado do diretor de futebol, Munir Khaluf. Os jornalistas Vinícius Coelho e Ney Costa também embarcaram com o Curitiba pela excursão, pois a Rádio Clube PRB2 transmitiu todos os jogos do Curitiba na Europa, com a narração de Ney Costa e os comentários de Vinícius Coelho. O técnico do Curitiba, em 1969, era Francisco Sarno. E ele tinha esse time base à sua disposição para a excursão. Então, no dia 27 de julho, às 10 da manhã, um voo da Companhia Varig conduziu o Curitiba até o Rio de Janeiro. À noite, por volta das 22 horas, houve um embarque no Aeroporto Internacional do Galeão, rumo a Lisboa. De Lisboa, uma escala até Paris. Então, o Curitiba seguiu até Frankfurt. De Frankfurt, de trem, o Curitiba seguiu até Hamburgo. Primeiro jogo da excursão. O Hamburgo é uma das melhores equipes da Alemanha e tem no seu plantel vários jogadores da seleção alemã, inclusive alguns vice-campeões mundiais que tinham jogado a Copa do Mundo na Inglaterra em 1966. E o Curitiba sai na frente contra os alemães. Passarinho cobra uma falta na cabeça de Krieger, que manda para as redes. O Curitiba faz 1-0 contra o Hamburgo. Ainda no primeiro tempo, o árbitro marca um pênalti a favor do Hamburgo. Jupp Seller, craque da seleção da Alemanha, jamais havia desperdiçado uma cobrança de pênalti em toda a sua vida. Ele bate firme, Joel voa para o canto e com a ponta dos dedos consegue desviar a bola. Ela ainda bate na trave e vai para fora. No segundo tempo, o Hamburgo conseguiu o gol do empate. O final do primeiro jogo do Curitiba na excursão foi 1-1. Segundo jogo, agora o Curitiba vai até Colônia enfrentar o Colônia FC na Alemanha. O Colônia também tem no seu elenco vários craques da seleção alemã, entre eles Wolfgang Overath, um dos maiores jogadores da história da Alemanha de todos os tempos. O Curitiba inicia perdendo para o Colônia no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Curitiba vai em busca do empate, Paulo Vecchio empata, cobrando falta, e aos 27 do segundo tempo o Kozilek recebe um lançamento de Marinho, invade a área, dribla o goleiro e faz o gol da vitória do Curitiba. Placar final, Curitiba 2, Colônia 1. Após a partida, o craque alemão Overath teria dito: "Nunca vi um goleiro jogar tão bem como esse rapaz", se referindo a Joel Mendes, goleiro do Coxa. Terceira partida, o Curitiba viaja para Dortmund para enfrentar o Borussia. O Coxa acaba perdendo o jogo por 1-0, mas o árbitro interfere diretamente na partida, num lance normal, uma bola que teria batido no ombro do zagueiro Nico. A arbitragem marcou pênalti e os alemães do Borussia venceram o Curitiba por 1-0, foi o placar final. Quarta partida, o Curitiba deixa a Alemanha e viaja rumo à Áustria para enfrentar o Áustria Viena, que era o atual tricampeão do futebol austríaco. O Curitiba sofre um revés, perde por goleada, 5-1. Talvez o cansaço, o desgaste pelas seguidas viagens acabaram prejudicando o Curitiba, pode ser. Bom, Kozilek fez o gol de honra do Curitiba. Após o jogo na Áustria, o Curitiba parte rumo à França. Quinta partida, o Curitiba vai até a cidade de Vichy, no centro da França, para enfrentar o Saint-Étienne. Era dia 15/8, dia da República de Vichy, pois essa data marca o dia da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. Cada ano, um grande clube participava das festividades na cidade. Nesse ano, o convidado foi o Curitiba. O jogo foi dificílimo. O Saint-Étienne era atual campeão francês. Mas faltando 3 minutos para o jogo acabar, uma jogada individual de Oromar, ele bata de fora da área, acertando o ângulo do goleiro do time francês e da seleção da França também. 1-0 para o Curitiba foi o placar final dessa partida. Com a vitória, o Curitiba ficou de posse da belíssima taça Pierre Colomb, que hoje faz parte do acervo de troféus do Coxa. Sexta partida, ainda na França, o Curitiba enfrenta a equipe do Red Star.
Esse clube era o terceiro colocado no campeonato francês naquela época. O Curitiba sai perdendo o jogo de 2-0, mas no segundo tempo ele vai buscar um empate com gols de Krieger e Passarinho. 2-2 foi o placar final. Sétima partida, o Curitiba agora vai à Bulgária enfrentar o PFC Levski de Sófia, que era também o atual campeão búlgaro. Bom, os búlgaros encararam esse jogo com uma espécie de revanche, porque um ano antes a Bulgária tinha vindo ao Brasil e o Curitiba havia ganho da seleção da Bulgária por 1-0, então eles estavam meio atravessados com o Curitiba. No primeiro tempo só deu o time da Bulgária, eles saíram ganhando de 3-0. No segundo tempo, o Curitiba conseguiu se encontrar, diminuiu o marcador para 3-2, com gols de Rossi e Kozilek, mas no final do jogo os búlgaros ainda fizeram mais 2 gols. Então o placar final foi 5-2 para o Levski da Bulgária. Oitava partida, o Curitiba volta à França para enfrentar o Bordeaux, um dos mais conceituados times franceses. Novamente o goleiro Joel realiza defesas incríveis e o Curitiba segura os franceses. 0-0 com o Bordeaux foi o placar final dessa partida. Nona partida da excursão, agora o Curitiba viaja para a Holanda para enfrentar o Feyenoord, que era o atual campeão holandês e que no ano seguinte iria vencer a Champions League e o Campeonato Mundial de Clubes. A partida foi disputada debaixo de muita chuva. Os holandeses abriram o placar no primeiro tempo, o jogo se encaminhava para uma vitória do Feyenoord, mas no fim da partida, aos 42 do segundo tempo, o Kozilek fez o gol de empate e o Curitiba empatou com os holandeses, portanto 1-1 o placar final. Décima partida, apenas 2 dias depois de jogar na Holanda, o Curitiba já desembarca em Bruxelas, na Bélgica, para enfrentar o Anderlecht. Esse clube era a base da seleção da Bélgica, que inclusive a essa altura já estava classificado para a Copa do Mundo do México em 1970. O time do Curitiba se mostra visivelmente cansado e não consegue conter os belgas. O placar final foi 5-2 para o Anderlecht. Krieger e Kozilek fizeram os gols do Curitiba. 11ª partida, após sofrer o revés na Bélgica, o Curitiba já embarca para a Espanha, dessa vez para a cidade de Múrcia, para disputar um torneio, a Taça Cidade de Múrcia. Na estreia desse torneio, o Curitiba perde para o Múrcia FC, os donos da casa, perde por 2-1. Agora o Curitiba vai para a 12ª partida. Bom, um dia após perder para o Múrcia, o Curitiba volta a campo. Volta agora para enfrentar o Valência. E o Curitiba põe os espanhóis na roda. Com 2 gols de Passarinho, 2 gols de Kozilek e 1 de Edson, goleada em cima do Valência. 5-2 para o Curitiba. E o Coxa fica com a posse da Taça Cidade de Múrcia. Bom, essa partida encerrou a primeira excursão do Curitiba por gramados europeus. No total, o Curitiba jogou em 7 países, foram 12 partidas, com 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Curitiba marcou 19 gols lá na Europa e sofreu 25. Alguns dias depois dessa última partida, a delegação do Coxa retorna a Curitiba. Em um Boeing 707 da companhia Varig, o Curitiba aterrissou no aeroporto Afonso Pena e foi recebido com muita festa pela torcida Coxa Branca. Em seguida, a delegação e a torcida seguem em carreata até o Alto da Glória. Bom, agora nós vamos para o ano de 1970. Novembro de 1970, o Curitiba se prepara para sua segunda grande excursão ao exterior. Em 1970, o técnico do Curitiba era Mauro Ramos de Oliveira, ex-jogador do Santos e capitão da seleção brasileira na conquista do bicampeonato mundial em 62 no Chile. E o Mauro tinha esse time base para a segunda excursão do Curitiba ao exterior. Vale a gente lembrar que
que o Hermes e o capitão Hidalgo não seguiram com o Curitiba nessa excursão. Eles acabaram sendo emprestados ao Atlético Paranaense para a disputa do Campeonato Nacional. No dia 4 de novembro de 1970, a comitiva do Curitiba embarca rumo a Paris. Além dos atletas, da comissão técnica, diretoria, alguns integrantes da imprensa também seguiram viagem com o Coxa. Entre eles, os radialistas Ayrton Cordeiro e Rosildo Portela. Porque, mais uma vez, os jogos do Curitiba foram, dessa vez, tanto pela Rádio B2 como pela Rádio Guairacá. Primeiro jogo do Curitiba em território francês. O Coxa enfrenta o Angoulême, que nessa época era o clube que estava em terceiro lugar no campeonato francês. O Coxa passa por cima, 3-0, 2 gols de Bidon e 1 de Oberdan. E no final do jogo, com o resultado já garantido, o goleiro Célio do Curitiba resolveu realizar uma das suas jogadas características, que era sair driblando os atacantes adversários. Após a jogada, Célio foi muito aplaudido pela torcida local. Segundo jogo, em Paris, o Curitiba enfrenta o Angers. Bom, esse jogo marcou a volta de Krieger aos gramados. O Flecha Loira havia se recuperado da contusão mais grave que ele havia sofrido, que inclusive quase ele tirou a vida, né? E, portanto, ele entrou nessa partida no segundo tempo, no lugar do Leocádio. Bom, esse jogo foi bem pegado, bem disputado e, aliás, bem violento também. Um atleta francês, o zagueiro chamado Mouliron, insistia durante todo o jogo com lances de violência e contava com a complacência da arbitragem. Em um dado momento, esse cara acaba atingindo o Krieger, que estava voltando aos campos desse dia, como eu falei. Isso revoltou todos os jogadores do Curitiba. No lance seguinte, quando esse atleta caminhava com a bola, Paulo Vecchio o atingiu com 2 socos no rosto. Isso ocasionou briga generalizada no jogo. E os dois acabaram expulsos, tanto o Paulo Vecchio como o atleta francês. Importante, né? O Curitiba venceu esse jogo por 2-1, 2 gols de Bidon. Terceira partida da excursão. O Curitiba enfrenta o Nancy, na França. O clube da casa sai na frente com um gol olímpico anotado aos 7 minutos de jogo. Mas o Curitiba chega ao empate ainda no primeiro tempo com um gol de Rinaldo. 1-1 foi o placar final dessa partida. Quarta partida, agora o Curitiba já está na Iugoslávia para enfrentar o PFC Radnički. Com a temperatura de 4 graus, os jogadores do Curitiba começaram a sentir o cansaço pela excursão. Os donos da casa saem na frente, mas Paulo Vecchio consegue empatar o jogo. 1-1 foi o placar final. Quinto jogo, ainda na Iugoslávia, o Curitiba enfrenta o FK Vojvodina. Os donos da casa saem ganhando por 2-0. Nesse momento, alguns flocos de neve começam a cair sobre o gramado. E no segundo tempo, o Curitiba vai em busca do empate, com gols de Hélio Pires e Leocádio. 2-2, portanto, foi o placar final. Sexto jogo, agora o Curitiba vai à Romênia para enfrentar o Rapid Bucareste. No time do Rapid haviam 4 atletas que integravam a seleção da Romênia, que inclusive enfrentaram a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970. Nesse jogo, o Curitiba sofreu um revés. Os romenos ganharam por 4-1. Sétimo jogo, ainda na Romênia, o Curitiba enfrenta o FC Agirest. Menos de 24 horas após o último jogo, o Curitiba já entra em campo novamente. Mais uma vez, os donos da casa saem ganhando, saem vencendo por 2-0, e o Curitiba vai em busca do empate, com gols de Lucas e Krieger. Esse é o primeiro gol do Krieger após aquela longa inatividade que ele passou, né? O que causou grande emoção entre os jogadores, dirigentes, todo mundo que estava no gramado naquela hora. Gol muito comemorado, muito festejado. Placar final, portanto, 2-2. Oitavo jogo, agora o Curitiba embarca para a Argélia, para enfrentar a seleção da Argélia. Péssimas condições do gramado são relatadas, aliás, dizem que não era nem gramado, era somente terra. O primeiro tempo termina 0-0, mas no segundo tempo o Curitiba resolve jogar. E goleia os argelinos por 4-1, 2 gols de Leocádio e 2 gols de Krieger. Nono jogo, ainda em solo argelino, agora o Curitiba enfrenta a equipe de Belcourt, Shahab Riad Belcourt.
Era o clube local, também conhecido pelas iniciais CRB. Esse clube era o atual campeão argelino. Outra vitória do Curitiba, 2-1, com gols de Leocádio e Rinaldo. 10ª partida, última partida da excursão de 1970 do Curitiba. O Curitiba volta à Europa para enfrentar em Lisboa, no estádio José Avelarde, a equipe do Sporting. O Sporting era o campeão português, era o atual líder do campeonato português. O jogo foi dificílimo, o Célio fez defesas incríveis, mas no final do jogo os donos da casa conseguiram fazer o seu gol da vitória. Então, no final, o Sporting venceu o Curitiba por 1-0. Bom, no seu segundo giro fora do Brasil, o Curitiba teve esse retrospecto. 10 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas apenas. No retorno, o Curitiba volta, desembarca no Rio de Janeiro no dia 13 de dezembro, por volta das 22h40, pernoita no Rio de Janeiro e no dia seguinte volta a Curitiba. A chegada da delegação do Curitiba, mais uma vez, com recepção, festa da torcida Coxa Branca, que tomou conta do aeroporto Afonso Pena, inclusive essa vez com presença da banda, da Polícia Militar, uma festa muito bonita. Bom, agora a gente pode ir para o ano de 1972. Então, vamos falar da excursão do Curitiba ao exterior, essa que lhe rendeu o título honorífico Fita Azul. Essa viagem acabou causando um pequeno transtorno para o Curitiba, eu vou explicar. O convite para a excursão foi feito durante o Campeonato Paranaense de 1972, que já estava em curso. Assim, o Curitiba teve que adiantar os seus jogos no Paranaense. Foi uma verdadeira maratona de jogos. Nos meses de março e abril, o Curitiba entrava em campo a cada 3 dias. E vejam bem, o fato do Curitiba adiantar os seus jogos deu uma certa vantagem para o Atlético Paranaense. O rival fazia os seus jogos mais espaçadamente, com tempo para viajar, para treinar, e assim ele já sabia de antemão os resultados que ele necessitava para ganhar o primeiro turno do campeonato. Bom, houve um atraso na programação da excursão do Curitiba pela Europa. O empresário Elias Zacur parece que teve algumas dificuldades para confirmar os jogos, para confirmar as datas. Assim, o Curitiba adiantou bastante os seus jogos no estadual e depois teve que ficar parado esperando, apenas treinando. Enquanto o Curitiba treinava, ele via o Atlético ganhar os jogos e diminuir a vantagem que o Curitiba tinha na liderança do campeonato no primeiro turno. Somente no dia 6 de junho a programação do Curitiba para sua excursão pela Europa foi confirmada. O treinador do Curitiba era Lanzoninho e ele tinha como opção esse time base. No dia 10 de junho, o Curitiba embarcou no aeroporto Afonso Pena rumo ao Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, os jogadores, toda a delegação do Curitiba ficaram sabendo que o Atlético tinha ganho o último jogo do turno. Consequentemente, com esse resultado, o Atlético foi proclamado campeão do primeiro turno do Campeonato Paranaense em 72. Esse fato deixou muito aborrecido o presidente Evangelino Neves. Bom, mas vida que segue, o Curitiba embarca do Rio de Janeiro rumo a Istambul, na Turquia. Primeiro jogo, o Curitiba enfrenta a seleção da Turquia em Istambul. Esse jogo fazia parte de um torneio que envolvia, além do Curitiba, a seleção turca, o Fenerbahçe e a Portuguesa de Desportos do Brasil. O Curitiba sai na frente com o gol de Zé Roberto, mas leva o gol de empate no segundo tempo. 1-1 foi o placar final contra a seleção turca, portanto. Segundo jogo, 3 dias após a sua estreia, o Curitiba viaja até a cidade de Izmir para enfrentar o Fenerbahçe na Turquia. Grande atuação do Curitiba. O Curitiba vence o Fenerbahçe por 2-0, gols de Zé Roberto e Leocádio. Terceiro jogo, ainda em Izmir, o Curitiba enfrentava a Portuguesa. Para ser campeão do torneio, o Curitiba precisava vencer o jogo, mas o placar final acabou ficando em 0-0.
Quarto jogo da excursão, o Curitiba se despede da Europa e parte rumo à Argélia. O primeiro jogo foi contra o Mouloudia, que nesse ano era o atual campeão argelino. Em um campo de terra e saibro, o Curitiba vence os argelinos por 1-0, gol de Hélio Pires. Quinto jogo, o Curitiba vai até a cidade de Sétif, norte da Argélia, para enfrentar o clube local. O Coxa vence com facilidade, 3-1, 2 gols de Hélio Pires e 1 gol de Cláudio Marques. Ao final da partida, mais de 50 garotos argelinos entraram em campo para chegar perto para conhecer Zé Roberto, que tinha sido o melhor atleta em campo nessa partida. Sexto e último jogo da excursão, o Curitiba viaja até Casablanca, no Marrocos, para enfrentar a seleção local. Mais uma vitória do Curitiba nessa excursão. 3-1 para o Curitiba, 2 gols de Tião Abatiá e 1 gol de Dreyer. Um fato inusitado nesse jogo. O diretor de futebol do Curitiba, Luiz Afonso Alves de Camargo, pôde realizar um sonho que qualquer torcedor do Curitiba gostaria de fazer. Ele entrou em campo no final do jogo, nos últimos minutos, substituindo o centroavante Hélio Pires e pôde jogar os minutinhos finais da partida. Assim, o Curitiba termina invicto o seu giro pelo exterior em 1972, e isso valeu a condição de receber o título honorífico Fita Azul. Nessa excursão, o Curitiba passou por 3 países. Fez 6 jogos, obteve 4 vitórias e 2 empates. Marcou 10 gols e sofreu apenas 3. De volta para casa, como já era tradição, o Curitiba é recebido no aeroporto com muita festa pela torcida Coxa Branca. Bom, e sobre o fato do Atlético ter vencido o primeiro turno do Paranaense de 72 enquanto o Curitiba viajava? Isso acabou não sendo um grande problema, porque o Curitiba retornou de viagem e já tratou de se dedicar novamente ao Campeonato Paranaense, no segundo turno. Então o Curitiba vence o segundo turno do Paranaense e vence o Atlético na decisão do campeonato também, sagrando-se, portanto, bicampeão paranaense no ano de 72. Placar de 0-0, Curitiba ataque paranaense, preparado Hermes para a cobrança do Barreiro Carnaval, Curitiba vai ser o bicampeão paranaense, Hermes movimentou, jogou à frente, numa luta de gigantes, ganhamos que pode ser maior e ganhar, Curitiba, bicampeão paranaense de futebol. O Curitiba volta a realizar mais uma excursão ao exterior, agora no ano de 1983. O Coxa é convidado para disputar um torneio na Costa do Marfim, a Taça Acauaba. Essa foi uma excursão mais curta, apenas 3 jogos, né? Foi realizado no mês de fevereiro, né, do ano de 1983. No elenco do Curitiba, o Curitiba tinha nomes como Jairo, Gardel, Lela, Reinaldo, Luizinho, entre outros. Além de alguns jogadores que vieram emprestados do Matsubara também. O técnico do Curitiba é o Luiz Carlos Oliveira, e mais uma vez foi o presidente Evangelino Neves que chefiou a delegação. O radialista Durval Leal também acompanhou o Curitiba nessa excursão, porque mais uma vez a Rádio Clube B2 transmitiu todos os jogos do Curitiba no exterior. Primeiro jogo, debaixo de um calor de 35 graus, o Curitiba enfrenta a seleção da Bulgária. Os búlgaros abusam do jogo violento. Tiveram 2 jogadores expulsos. E o Curitiba venceu a partida por 2-0, 2 gols do centroavante Reinaldo. Na segunda partida do torneio, o Curitiba enfrenta o Africa Sports, clube local da Costa do Marfim. O Coxa encontrou bastante facilidade para vencer os africanos nesse jogo. No primeiro tempo já vencia por 2-0, 2 gols do Lela. No segundo tempo, então, o Curitiba deitou e rolou. Com 2 gols do Souza, 1 do Lela e mais 1 do Reinaldo, o Curitiba goleou o African Sports por 6-2. Assim, o Curitiba ficou de posse da Taça Acauaba, que hoje também faz parte do acervo de troféus do Curitiba. Após a conquista desse troféu, os búlgaros, ainda inconformados com a derrota que eles tiveram contra o Coxa no primeiro jogo, pediram uma revanche.
Então o Coxa permaneceu na Costa do Marfim para disputar mais um jogo. O Curitiba sai na frente, 1-0, gol do Lela, mas sofre um empate ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Curitiba reclamou bastante da arbitragem, que anulou 2 gols do Coxa. E o 1-1 foi o placar final nesse jogo revanche, portanto. Bom, somando as 4 excursões, o Curitiba passou por 14 países diferentes. Fez 31 jogos, venceu 13, empatou 11 e perdeu 7. Em gramados estrangeiros, o Curitiba marcou 56 gols e sofreu 46. O artilheiro do Coxa, contando todas as excursões, foi Kozilek, ele marcou 8 gols. Curitiba, fita azul, internacional, faz um sucesso no torneio nacional. Com seu feito extraordinário, é campeão do sexcentenário. Curitiba, fita azul, internacional, faz um sucesso no torneio nacional. Com seu feito extraordinário, é campeão do sexcentenário. Então, pessoal, acho que com o programa de hoje vocês ficaram sabendo mais sobre as excursões do Curitiba pelo exterior e também sobre o título honorífico Fita Azul que o Curitiba detém. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like. Quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E você pode também deixar a sua opinião aqui embaixo na barra dos comentários. Bastante gente pedindo programa sobre o Campeonato Brasileiro, a campanha do Curitiba em 1998. Aos poucos a gente vai fazer sim, a gente vai atender todo mundo. É isso aí, pessoal. Então, um abraço a todos e até a próxima.